Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um episódio especial de 30 anos com os nossos embaixadores do evento de 30 anos da CAGEC. Hoje eu estou aqui com a Marisol Seuanes, ela é uma voluntária que já está aqui há muito tempo. Seja muito bem-vinda, Marisol. Muito obrigada por essa oportunidade, é uma honra participar dos 30 anos da história da CAGEC, uma vez que tenho acompanhado desde o início, da construção da casa, desde o início de tudo, onde tudo começou, da iniciativa da Luísa. Conheceu o José Eduardo. O José Eduardo, que acolheu o José Eduardo já na casa dela, O José Eduardo pediu para que realmente a Luísa levasse a causa de defesa, na luta contra o câncer infanto-juvenil adiante, e a Luísa, com a sua família, abriu mão de várias coisas para poder acolhê-lo, atender o pedido, em função dessa nobre missão. É muito bonito e gratificante ver o empenho, o desempenho da Luísa com toda a instituição, com assessoria e tudo, para esse crescimento. Tem beneficiado muitas famílias, transformado vidas, pessoas que têm vindo de outros estados. Há 30 anos. Há 30 anos. E como que foi que vocês conheceram a CAGEC? Como foi o momento? Na verdade, eu sou educadora, professora há 43 anos, de inglês, português e espanhol. Dou aula desde os 13 anos de idade, numa escola bilíngue lá no Morumbi. Comecei, na verdade, a aprender inglês no curso FISC. Aos 19 anos, me tornei microempresária, com unidades em Taboão da Serra, FISC, Diadema e Campo Limpo. E aí tive a oportunidade e a felicidade de dar aula para a filha da Luísa, Irana Centelles. E aí, dando aula para ela, num dos acampamentos que fizemos em inglês, em São Lourenço da Serra, na época, 1980 e vai, e pouco. E a gente fez, ela comentou da CAGEC, e eu achei muito bonita essa causa, e eu quis conhecer a mãe dela, entender mais o projeto, tudo. E foi muito interessante saber como a Luísa conseguiu, na luta, na solidariedade de todos, conseguir, junto com o Diego, também o filho dela, sempre empenhado, também uma pessoa maravilhosa, e sempre nasceu praticamente na CAGEC, então tive o privilégio de conhecer o Diego, a Irana, ensinar inglês para ela. E tudo começou como professora, aí fizemos a parceria de FISC com CAGEC, e agora a nossa parceria transcende tudo isso, É Marisol, Paulo, minha família, meu filho psicólogo, Felipe, que também é assessor aqui na CAGEC. Então nós estamos tendo mais pontes, abrindo mais os braços ainda para abarcar essa causa com toda a força, todo o carinho. E a gente agradece o empenho. Voluntários são muito necessários, principalmente voluntários como vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Inclusive o Felipe, ele participou de uns episódios do podcast comigo, ele me ajuda bastante. Nós temos um episódio que se chama A Jornada do Assistido. Sim. Nós mostramos a realidade dos nossos assistidos. Sim. Que vêm de tão longe, às vezes de outro país também, para fazer o tratamento aqui em São Paulo. E que se sentem muito acolhidos com vocês, com toda a estrutura, com a alma da solidariedade. Gostaria de falar também, se possível, é uma causa que me toca a nível pessoal, Marisol, como ser humano, aos 10 anos de idade. O meu irmão mais velho, Albertino, trabalhava na Massey Ferguson, tinha 16 anos, feirante, final de semana, jogava bola, gostava muito de jogar bola, um menino alegre, e estudava também, fazia o ensino médio à noite. E um dia ele veio com dor no joelho, veio desabafar comigo que estava doendo, veio mancando. Aí gelol, põe os anti-inflamatórios, pode ser que deu algum probleminha jogando bola, e não passava. Aí foi na enfermaria da empresa, não passava. Aí vimos que talvez teria que buscar um ortopedista. No primeiro raio-x já deu um tumor. Depois, dali foi muito difícil. Isso foi em 1977. E aí deu um tumor. E aí fizeram a biópsia, maligno, daqueles bem fortes, assim, que atacam os jovens. Aos 16 anos ele teve isso.
Começou dia 7 de julho de 77, que foi quando ele começou a trabalhar na Massey Ferguson. Ele faleceu dia 21 de junho de 78. Então, esses 8 meses, a gente dormia no mesmo quarto, de beliche, de mãos dadas. Aí teve que amputar a perna, foi pro pulmão, né? E ele falava que se ele vivesse, ele queria ajudar muitas pessoas que passassem por esse problema, né, igual a ele, e que com uma perna só ele ia fazer o que muitos faziam com duas, e ele me ensinava muitas coisas acerca de valores, de princípios, e as pessoas iam visitá-lo e elas saíam confortadas porque elas iam desabafar com ele os problemas delas, então, porque ele tinha essa maturidade, né, espiritual, essa força, né, lógico, com tristezas, momentos dolorosos, difíceis, né, de revolta, mas por outro lado também de fé. De né? ouvir as pessoas. De ouvir também, as pessoas. E ser uma pessoa acolhedora. mesmo nesse momento. Então, para mim, o fato de eu estar com a CAGEC é um presente de Deus, como uma maneira também, né, de estar estendendo, digamos assim, ressignificando aquele sofrimento que passamos e que a dor existe, o sofrimento existe, a gente não nega, né, com essa doença, mas para nos tornar mais fortes, né, e ver que dentro da vida, enquanto há vida, o que pode ser feito para melhorar. Exatamente. Dentro do que é possível. Então, eu agradeço a Deus por isso, essa oportunidade da existência de vocês. A gente que agradece por participar. E Marisol, que momento marcante você viveu em alguma ação da CAGEC, em alguma campanha nesses 30 anos? Fala para os nossos ouvintes algumas que te marcaram. Foi muito bom sempre estar participando das campanhas de doação de alimentos, de roupas, ou até campanhas assim de eventos onde você faz a gente arrecadando jantares, eventos em prol da CAGEC, porque a gente vê que aí a CAGEC vai acolhendo mais e mais pessoas e mais famílias. E me marcou muito também, a paella também, que o meu marido Paulo faz, Paellas Dom Juan, que nós somos filhos de espanhóis, né? A paella beneficente, né? Onde o pessoal desfrutou, gostou, e tudo foi arrecadado também em prol da CAGEC. Mas me marcou também profundamente aulas de inglês para eles, a educação, como eu sou educadora, por isso que a gente quer resgatar esse projeto, né, de aulas de inglês, de espanhol. Tornar acessíveis. Né? Isso, tornar acessíveis para eles, independentemente da situação que eles estejam, né, quando eles estiverem bons, a vida, a alegria, naqueles momentos do presente, enquanto faz o tratamento, procurar dar essa qualidade de vida, né, para eles. E dá mais uma oportunidade de estudo também. Isso, conhecimento, alguns evolução. Deles, eles continuam os estudos aqui em São Paulo, enquanto eles e eu têm aulas online. Isso, eu percebi que alguns daquela plantinha que a gente, né, fez, de aulas de inglês e tudo, que frutificou essa plantação na vida deles, do dia a dia. Né? Eles dão esse retorno da oportunidade que a CAGEC teve, mais a parceria, né, com essa parte educacional. Entendi. E na CAGEC, você viu a CAGEC crescer e nascer, Sim. Né? Então, teve momentos que você fez parte, que você participou junto a algum momento de celebração? Sim, me marcou muito quando a CAGEC saiu da casa, por exemplo, o Carlos Eduardo, né? Ele estava na casa da Luísa. Sim. Eu já acompanhei quando ele estava lá, que ele não estava bem, todo o tratamento e tudo, né? Depois ele veio a falecer. E depois, né, quando ela já se encorajou, né, para poder instituir a CAGEC. Então eu acompanhei desde o crescimento, quando eu era pequenininho, e depois a ampliação de tudo. E é uma alegria muito grande ver o investimento da própria, graças à colaboração dos voluntários. Sim. E da comunidade, a CAGEC foi empreendendo para sustentar a obra da própria CAGEC. Então, melhorando as condições, ampliando. Então, isso dá uma alegria, porque faz a obra estar cada vez mais sustentável, assim, e por isso que precisa continuar, né, as doações, voluntários. Sim. E fazer o bem. Né?
E sempre fazendo até parcerias com outras instituições também. Sim. Né? As causas se conectam. Sim. Agora, como embaixatriz e meu marido embaixador, nós queremos ir além. Não é só dos voluntários, nós queremos abrir pontes também. Exatamente. Com outras pessoas, não apenas aqui, mas no exterior também, com os nossos parentes do exterior e tudo mais. Né? Sim, buscar recursos do exterior. Inclusive temos ouvintes dos Estados Unidos, né, que apareceu recentemente no podcast. Então é mais um público que esperamos que voluntários que estejam longe, estão longe daqui, até a própria a Irana, né, que mencionamos antes, ela está na Irlanda hoje. Sim. Então é uma maneira de ela estar junto conosco. Perfeito. Né? Irlanda e todos os outros países, né, nós vamos nos empenhar nesse sentido também, para conseguir mais recursos. Tem mais alguma campanha que você lembre, que você gostaria de mencionar? Para ser sincera, assim, todas as campanhas da CAGEC sempre foram muito impactantes para mim. Então é difícil, de repente, eu enumerar essa campanha. Todas são muito significativas, imbuídas de propósito, da missão. Exatamente. Então as campanhas são muito bem feitas, coordenadas pelo Diego Seteres, que é filho, né, dela, não só por ser filho biológico, mas também por ser filho da CAGEC, né, fruto, nasceu praticamente e abraçou essa causa. Exatamente. Tão dignificante. A CAGEC abriu, tinha 8 anos, né? Sim. E eu me lembro do Diego pequeno, já interagindo na CAGEC o tempo todo. Então eu admiro muito pelo esse espírito generoso de doação, né? Porque no dia a dia viver essa missão é algo desafiador e difícil. Sim. Doloroso, porque envolve sofrimento, luta, né? Às vezes eles falecem, muitas vezes não cura, mas aquele tempo, pelo menos, que eles ficaram em vida, a gente sabe que foi feito o melhor, né? O possível. Sim. É o objetivo da CAGEC, né? É tornar um ambiente diferente do ambiente do hospital, né? Um ambiente onde a criança possa descansar, né? Porque o tratamento é muito agressivo e assim como o câncer infanto-juvenil também, ele é mais agressivo. Muito agressivo. O do meu irmão, né? 16 anos, foi muito agressivo. É uma coisa assim que vem, né? Exatamente. E só em tirar um sorriso, né? O que me impactou muito assim, é ver as crianças, por exemplo, aprendendo inglês. A gente teve oportunidade, agora a gente vai voltar sorrindo, né? Falando inglês, cantando inglês, espanhol. Quer dizer, gerar vida mesmo dentro de uma situação difícil, complicada, com risco de vida, digamos assim. Sim. Marisol, você pode contar pra gente que aprendizados sobre equidade você aprendeu em contato com os assistidos da CAGEC? Em contato com esses assistidos que, apesar do sofrimento, da situação difícil que cada um enfrenta, os transplantados, casos complexos até, né? Alguns curáveis, outros não, que há uma rede de apoio, onde a CAGEC tem essa rede de apoio, né? Com psicólogo assistindo, assessorando os pais, os alunos, quem está, né? Os internados, internos, os que estão em tratamento, bem como também toda a estrutura dos profissionais da CAGEC e também as pessoas de fora, os voluntários, para poder trazer esse companheirismo, trazer mais vida para eles, trazer mais oportunidade de viverem um pouco melhor, de se esquecerem um pouco do que estão vivendo, do sofrimento, e substituir isso por uma capacidade de superação ou não, isso depende do quadro de cada um, mas mais vida durante esse período. Poder aproveitar, porque assim, onde as pessoas dizem que é impossível, onde as pessoas dizem que tem limites, nós vemos possibilidades, limites. Então isso que é interessante, a CAGEC, ela vê limites, vê possibilidades, onde todo mundo fala que tem limites. Então luta pelas possibilidades de vida, de aceitação, de inclusão deles, né? De interação com outras pessoas, da comunidade, né? Outros que não estão doentes. Então isso é muito bonito, essa socialização, porque nesse processo vem curas, vem restauração, vem ressignificação, ou vem pelo menos uma realização
de uma missão cumprida, de uma vida naquele período bem vivida. Esse é o nosso propósito, o propósito da CAGEC, né? E como você vê que o voluntariado ele se transforma quando ele se estende e faz parte de um projeto coletivo, né? A própria conscientização sobre o câncer infanto-juvenil, né? Sobre as causas que rodeiam a todos nós, né? É muito interessante porque fazer o bem para o outro faz bem, na verdade, para nós. Então, é uma maneira de autoconhecimento, autocrescimento, desenvolver a solidariedade. A primeira coisa que me vem agora não é ficar só embaixador, embaixatriz ou voluntariado esses anos todos de companheirismo, parceria. O que me vem agora é uma sede de expandir isso, né? Para mais pessoas conhecerem aqui no Brasil e no exterior. Os meus parentes da Espanha também, colaborar, como é que eles podem estar colaborando com isso, né? De uma maneira ou de outra. Né? Alguns mais presentes de uma maneira, a gente vê que alguns voluntários participam vendendo peças de artesanato, eu como educadora vou participar oferecendo o meu tempo, o meu know-how de 37 anos diretora e 43 anos de professora para aulas gratuitas em inglês e espanhol. Então, para palestras em empresas. Então, é uma doação para quê? Para que isso seja revertido também em conhecimento, em qualidade de vida, para, né, algo a mais para os adolescentes e as crianças da CAGEC. Uma campanha que me impactou muito. Desculpa, agora que eu me lembrei, mas... Claro. McDonald's, nós sempre participamos do McDonald's Feliz, sempre. McDia Feliz. McDia Feliz. Então, o que a gente fazia? Nós levávamos os alunos de todas as nossas escolas, Taboão da Serra, Campo Limpo, né? Na época Campo Limpo, Diadema, das 6 escolas, da campanha para falar inglês naquele dia no Mac. Sim. Então, nós fazíamos uma atividade cultural ali com eles em inglês, para pedir os lanches em inglês, ia traduzindo, divertido, fazer uma interação educacional e tudo revertido para a CAGEC. Não é lindo a gente unir saúde, educação, cultura, valores, solidariedade, vida, promoção de vida. E Marisol, como é que você percebe esse cuidado com os assistidos que vem de todo o Brasil e também da América Latina? Toda, né? Então, às vezes, não sei se você tem alguma história com um assistido que falou em inglês com você como professora, né? Pode ter essa oportunidade de ver um assistido de outro país fazendo o tratamento em São Paulo. Você teve alguma história que você pode compartilhar conosco? Sim, muito interessante, né? Essa amplitude, né? A CAGEC chegou nessa dimensão de trazer também, acolher da América Latina, outros. Então, foi muito interessante observar a inclusão, né, da CAGEC. E, sim, a gente percebeu esse respeito à diversidade. Como educadora, sempre aprendi esses valores que estão juntos com a CAGEC, esses valores que a CAGEC também comunga, que é nós estarmos respeitando a diversidade, as diferentes culturas, diferentes maneiras de expressão, religião, gostos, crenças, não é? Partidos políticos, independente da situação de cada um. E é interessante essa questão linguística, né, do inglês, do espanhol, porque o que eu percebo é que a gente conversa em inglês, mas eles também querem aprender português conosco, então há essa troca cultural. Geralmente eles vêm, falam espanhol, mas querem saber como é que é em português isso. Então é muito interessante haver esse intercâmbio cultural também. Teve algum assistido que já te contou como é que foi ficar na CAGEC, estar na CAGEC? Não tive assim um caso que eu me lembro especificamente, né? Eu me lembro de grupos, né, de pessoas falando, de alunos. E como surgiu essa comunicação, interesse também pela nossa cultura. E é muito, muito bonito ver essa inclusão mesmo e esse respeito à diversidade. Exatamente. A cultura de cada um. E temos até assistido, na verdade, os acompanhantes, né? Normalmente a mãe ou o pai,
que até fazem receitas para nós de alguns pratos, né? Às vezes tem uma oportunidade de receber nas doações de alimentos alguns itens da culinária regional. Então eles fazem aqui, às vezes adaptado, às vezes não pode uma pimenta. Eu tive a oportunidade, vindo aqui almoçar aqui com vocês, de experimentar um doce de abóbora com coco muito gostoso, por sinal, feito por uma senhora de Minas. Sim, a mãe, Dona Lourdes. Dona Lourdes, me parece que mãe de um assistido também. Sim, exatamente. Então é bonito ver essa participação, às vezes, dos próprios pais dos assistidos, ou alguns assistidos que não estão num estado tão crítico, estão em tratamento, mas e que querem também colaborar. Sim, e pode ter aquela refeição e matar um pouco a saudade de casa. Sim, das origens, né? Exatamente, porque por mais que eles estejam na CAGEC, eles estão em São Paulo, né? Sim. Então, matar até um pouco dessa saudade, às vezes. Sim. Em ligação, hoje a internet dá bastante essa possibilidade de falar com a família que ficou no estado de origem ou no país de origem. É muito bonito isso. Eu acho que essa troca, esse respeito, esse estar aberto ao novo, ao diferente, né? Sem crítica, sem julgamento, né? Porque você sabe que a sociedade, infelizmente, tem trabalhado muito com exclusão. E a CAGEC trabalha com a inclusão, né? Exatamente. E essa inclusão também, quem é voluntário, quem é embaixador e embaixatriz, já tem que ter como princípios básicos a inclusão. Eu sou filha de imigrantes pós-guerra que vieram para o Brasil, meu pai e minha mãe, em épocas diferentes, 20 dias de navio, né? Não tinha avião na época, né? Passaram por muitas privações, mas trabalharam, trouxeram a sua cultura e aprenderam também a cultura do Brasil. Então é tão bonito. Exatamente. Porque depois, quando regressaram à sua terra, deu aquela saudade do arroz e feijão, sabe? E o pessoal não estava entendendo o que é isso, arroz e feijão. Eu era pequenininha, falei, não, tinha um monte de comida lá, mas eu queria o nosso feijão. Então, exatamente. Então, um feijão diferente. De feijão, totalmente, né? Então, é a cultura mesmo. E Marisol, você como embaixadora hoje, embaixatriz, né? Que sonho você tem para o futuro da CAGEC nesse sentido de equidade, de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil? Eu tenho um sonho que vai se tornar realidade, que é a CAGEC ampliar essa estrutura para outras regiões, não é? Porque é uma realidade, o câncer infanto-juvenil, isso não pode ser negado, não pode ser fazer de conta que não existe. Exatamente, precisa fazer parte do debate público. Fazer parte desse debate público, nós temos que levar até as autoridades públicas, governamentais, para que deem um apoio mais, digamos assim, assertivo em relação à CAGEC, não apenas aqui onde tudo nasceu, começou, mas que a CAGEC possa dar estrutura para que hajam novas CAGECs, né? Onde a CAGEC vai estar, digamos assim, assessorando outros polos de CAGEC, eu vejo, para poder atender mais crianças assistidas e mais famílias assistidas. Sendo um ponto de referência, de educação de também, educação, né? Sobre o próprio câncer, sobre as causas. Isso. Né? E o que você diria para as pessoas para engajar mais nessa causa? O que você diria para as pessoas para serem mais voluntárias? A importância de ser voluntário? O que você pode dizer sobre isso? É muito importante nós entendermos que a nossa missão não deve ser limitada apenas à nossa família, a nossos projetos de vida, ao nosso ganho, enfim. Que nós precisamos expandir a nossa luz, a nossa missão que a gente veio, para poder auxiliar. E a CAGEC é um campo fértil que necessita de nosso auxílio, necessita para que a obra continue. Então, e não adianta alguns voluntários, quanto mais pessoas na obra, mais teremos reforços e mais poderá ser feita essa obra com resultados positivos. Então, olhar para essa questão com carinho, porque fazer o bem,
faz bem a quem faz o bem. Isso faz bem para nós espiritualmente, nos faz crescer como pessoa realizadora, nos faz ser mais irmãos, mais fraternos, estarmos mais próximos da nossa natureza humana. E não vou falar de religião aqui, mas da nossa natureza divina. Temos uma natureza, né, também divina. Não estou falando de religião, mas estou falando que o nosso coração, ele não bate porque a gente quer que bata. Ele bate independentemente da nossa vontade. Então há algo mais. Eu acho que, tenho certeza que a missão de ser um voluntário, um colaborador com a CAGEC, traz essa realização no sentido de estar nos trazendo mais plenos. Entendi. Como ser humano, na nossa essência humana e divina. E falamos também de políticas públicas, até a manutenção do SUS. Sim. Né, que é tão importante para os assistidos da CAGEC. Sim. O SUS ele tem um programa chamado TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Então, os assistidos da CAGEC vêm para a CAGEC através desse programa. E que continue o SUS cada vez mais forte, que se apoie o SUS, porque países considerados de primeiro mundo, como os Estados Unidos e outros, não têm SUS, Canadá. Exatamente. Então, quem não tem muito dinheiro não tem acesso a nada. Então, vamos que seja abençoado o SUS, continue e que tenha mais, né, verbas, que se priorize isso na saúde também. Exatamente. E Marisol, estamos falando dos eventos de 30 anos da CAGEC. Você, como embaixatriz, como que você espera que seja esse evento? Como esses 30 anos significam para você? É uma honra e uma alegria muito grande participar dos 30 anos de existência da CAGEC e do crescimento e da sustentabilidade dela, desejando que essa sustentabilidade continue cada vez mais sólida, com o apoio dos voluntários, embaixador, embaixatriz, SUS, órgãos governamentais, ONGs e toda a comunidade, Sim. No Brasil, na América Latina e no exterior. E estamos muito animados, vamos trabalhar bastante em conjunto. Tenho certeza que cada voluntário tem algo muito especial dentro da sua memória a respeito, algo para contar significativo no tocante à história da CAGEC. Eu tenho muitas memórias incríveis e essa de 30 anos é uma honra poder fazer parte deste evento. E a minha mensagem é que juntos somos mais fortes, juntos somos CAGEC e que unidos nós conseguiremos fazer cada vez mais e beneficiar cada vez mais as pessoas, os assistidos, os familiares, transformando vidas e gerando novos multiplicadores da CAGEC, dessa obra, que é um legado para sempre. Muito obrigado, Marisol, pela sua presença no nosso podcast. Prazer foi meu. Se você que está ouvindo quer visitar a CAGEC, quer conhecer a CAGEC, você pode vir na Rua Preciosa, número 86, no Parque Monte Alegre, no Taboão da Serra, ou através do nosso site www.cagec.org.br. Fique de olho para as novidades dos nossos 30 anos e até o próximo episódio no podcast da CAGEC. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast da CAGEC, a Casa de Apoio José Eduardo Gavica. Seguimos aqui dia após dia, acolhendo famílias que enfrentam o câncer infanto-juvenil com coragem, mas que não deveriam passar por isso sozinhas. Nosso trabalho é coletivo, gratuito e possível graças à solidariedade de quem acredita que nenhuma criança deve abandonar o tratamento por falta de acolhimento. Se você quer saber mais, conhecer a nossa casa, ser voluntário ou contribuir com a causa, acesse nosso site www.cagec.org.br ou venha nos visitar. Estamos em Taboão da Serra, de portas abertas, na Rua Preciosa, número 86, Parque Monte Alegre, Taboão da Serra. Na CAGEC
cuidar é com